Chegamos com novas informações para você que acompanha aqui o nosso canal e as notícias diárias que passamos aqui. Pessoal, olha só, agora deu tudo errado, tudo para trás aí, os planos da esquerda, né, com o próprio Alexandre de Moraes e também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, pessoal, que eu trago para vocês a partir de agora com as decisões aqui de última hora aí, por conta das ofensivas sofridas aí pela esquerda nesses últimos dias. Nós temos aí o Banco Master em evidência aqui no nosso país, também a justiça americana em cima do presidente Lula e principalmente de Alexandre de Moraes, né, por conta aí de todas as acusações e na verdade o processo que corre aí, né? E agora o próprio presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? E a justiça americana pedindo o julgamento e, na verdade, a condenação à revelia de Alexandre de Moraes. Presta atenção que nós vamos passar para vocês agora os detalhes de tudo isso. Já inscreva-se no canal, ativa o sino, deixa o like, compartilha essa notícia que eu vou jogar na tela a partir de agora. E tá na tela. E vamos para a notícia. Olha só, pessoal, já não bastasse aí, né, o próprio Alexandre de Moraes e Lula, agora o Jacques Wagner, né, envolvido aí, e o que vai acontecer, né? Essa reunião aqui decisiva sobre o futuro da liderança no Senado, liderança do governo. Por quê? Porque, segundo Daniel Vorcaro, Jacques Wagner era a ligação direta com o presidente Lula. O presidente deve se encontrar com o senador baiano nos próximos dias para discutir os impactos políticos da Operação Compliance Zero e avaliar a permanência do petista no comando da bancada governista. Será que vai quebrar os pratos aí? Vamos ver isso tudo agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta semana com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para definir a permanência do parlamentar no cargo. O encontro, que ainda depende da agenda presidencial, ocorre em meio aos desdobramentos da operação pela Polícia Federal que atingiu o senador na última quinta-feira. Aí ampliou a pressão política e sobre o Palácio do Planalto. Ano eleitoral, né, gente? Nós estamos aí em meio a tudo isso que está acontecendo, né? E isso prejudica muito aí o governo, né? O próprio governo com as suas decisões e suas estratégias políticas, né, para esse ano eleitoral. Então, eles estão correndo contra o tempo aí agora com tudo isso. Wagner estava na Bahia quando a operação foi deflagrada. Inicialmente, a intenção do presidente era recebê-lo em Brasília ainda na sexta-feira, mas os desdobramentos do caso adiaram a reunião. Lula pediu que o senador retornasse à capital federal para discutir os próximos passos e alinhar as estratégias políticas diante da crise. Tá? E essa crise envolve também o presidente. Por quê? Porque segundo o que Daniel Vorcaro já declarou, né, ou estava no telefone, nos telefones, nas mensagens, né, Jacques Wagner era, né, segundo o que deu para entender, algumas reportagens aí, que ele era a ligação, o intermediário, né, ou era o contato mais próximos aí, mais próximo, né, a ligação entre Vorcaro e Lula, tá? Com algumas ligações, né, algumas mensagens trocadas. Então, em virtude de tudo isso, né, o próprio o Jacques Wagner desmentiu ou negou, vamos dizer assim, mas a Polícia Federal, né, confirmou e comprovou aí que sim, Jacques Wagner tinha ligação, né, de recebimentos, né, para que Daniel Vorcaro tivesse alguns privilégios aí nas tomadas de decisões do Senado Federal e também com o governo federal, tá, gente? Então, é por isso que o Lula está também correndo contra o tempo aí, porque não dá para deixar, né, passar muito tempo, né, sem que sejam feitas algumas coisas, né? Então, Vorcaro disse que usou Jacques Wagner para recado a Lula, tá? Isso aqui é notícia do mesmo dia, do 19/6, aí para
que as investigações foram atrás de Jacques Wagner. Líder do governo disse que não tinha relação com Vorcaro, mas a investigação da PF a confirmou, tá? Então não tem o porquê aí, né, ele negar, porque foi confirmada aí pela PF, né, que tinha ligação sim, né, e envolvendo o próprio presidente Lula, tá? Então, ele tá aqui, ó, Jacques Wagner. O Wagner voltou a alegar que não tem relação com o Vorcaro e não pode ser responsabilizado por conversas, né? Segundo ele aqui, conversas de terceiros, né? Que, tipo, conversas que não eram dele, né? É, e que sequer participou aí, né? Em contexto que sequer sabe qual foi. Ele também negou a relação com o apartamento de 2,5 milhões, que teria sido pago pelo esquema de Vorcaro, e a título de propina, assim como o pagamento de 3,5 milhões para a empresa e sua família. Ele garantiu que não existiu intermediação e não existe relação nenhuma. Mas a PF constatou, no entanto, que havia relação com Vorcaro e que ambos até marcaram encontros, tá? O ex-banqueiro tinha acesso direto ao celular de Jacques Wagner, tá bom? Então, é isso aí, né? E foi deixado algumas mensagens aqui, né? Então, para que tivesse ligação com Lula, né? Então, em vários momentos, né, eles citam o Lula aqui, né? Em momentos descontraídos aqui com o Mascarenhas, né, filho, né, que escreveu: a única coisa que falaram que somos próximos do governo, igual irmãos batistas são, o que é verdade, né? Riem aqui. Após compartilharem risadas, Vorcaro diz: isso aí é marketing para nós, manda para o Lula e para a base aliada. Então, agora, né, fica aí a incógnita, como é que está a ligação entre Vorcaro e Lula, já que o Flávio está em evidência aí, né? Vamos ver os dois lados da moeda.